Que a graça e a paz do nosso Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja conosco ao longo desse dia. Amém? Hoje vamos falar sobre a revolta de Absalão e a fuga de Davi. A revolta de Absalão foi quando Absalão tenta tirar o reinado do pai, do próprio pai. E essas coisas acontecem, a revolta dele, a morte de Amon por ele matou o irmão Amon porque cometeu incesto com a irmã, essas coisas todas, tudo aconteceu em função de profecias que foram feitas a Davi após o caso de Betseba, da morte de Urias. Então vamos lá. Lá em 2 Samuel 15, diz assim: Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Quando alguém se tornava rei, um homem se tornava rei, essa era uma atitude dos reis, tá? Aparelhar para si um carro com cavalos e homens, né? Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava. Absalão a si, ele dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Absalão ficou 4 anos fazendo isso. Ele ficou 4 anos furtando o coração dos homens de Israel. Ele considerava que precisava haver alguém, ele julgava que precisava haver alguém para fazer justiça, porque ele considerava que Davi não tinha feito justiça em muitos casos. Um dos casos foi a questão do Amon, com a irmã dele. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Uma estratégia de Absalão aqui para enviar emissários secretos para todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então ele fez um volume de homens, alguns dentre eles nem sabiam o que estavam fazendo. É como se tivessem recebido apenas um convite e tivessem aceitado. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então, Davi resolve fugir para que a cidade não sofra, em se tratando do filho dele. Ele não poderia vencê-lo, não poderia fazer nada naquele momento, então ele resolve fugir. Só que nessa fuga, Davi prepara muitas estratégias. Na própria fuga, no momento da fuga, ao longo da fuga, Davi prepara uma estratégia para que ele retome o governo, o controle de Israel. Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus.
600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante do rei. E aqui fala sobre a lealdade de Itai. Itai é um geteu que tinha aparecido há pouco tempo ali em Israel, servia ao rei, e o rei fala para ele voltar, que ele não tem o direito de envolver ele nessa guerra, mas o geteu, vamos ler aqui, ele diz assim, ó: disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje convosco a vaguear, quando eu mesmo nem sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo seja misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens. Na verdade, a Bíblia fala, nas observações dos escritores, dos especialistas, que Itai e os seus homens eram mercenários, mas eram fiéis ao rei. Ali no versículo 24, diz que Abiatar subiu, e também Zadok com esse, todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Por que Davi manda voltar a arca? Porque Davi não vê a arca como um símbolo, como um pé de coelho, como algo que traga sorte ou coisa do tipo. A arca para ele é Deus, a presença de Deus. Então ele disse: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Então o rei manda a arca de volta e manda a Zadok e Abiatar junto, né? Os que levaram a arca, e pede para que eles fiquem lá, para dessa forma o rei saber o que está acontecendo e que chegue informações ao rei, porque o rei ele explica que pode se demorar no deserto. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Vamos ler de novo aqui, para entendermos bem. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Aitofel era um conselheiro do rei, e esse tinha ficado com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo onde se costuma adorar a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-á pesado, porém se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo do teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Hussai também era conselheiro do rei. Então ele vai para lá, Davi manda ele para lá para confundir os conselhos de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes.
O rei já tinha enviado para lá. Todas as coisas, pois, que ouvireis da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com ele seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícia de todas as coisas que ouvirdes. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete. Ziba é o homem que Davi tinha colocado a cargo dos bens de Mefibosete, que ele tinha devolvido de Saul para Mefibosete, que é filho de Jonatas. Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 caixas de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, e os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Que era Mefibosete. Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Aqui Ziba mente sobre Mefibosete, para ficar com os bens de Mefibosete, porque Mefibosete é um homem que é aleijado. E o rei acreditou, nesse primeiro momento ele acreditou. E ali ele ordena que tudo que é de Mefibosete então passe às mãos de Ziba. Apareceu um homem chamado Simei que começou a amaldiçoar o rei. E o rei não fez nada contra ele porque entendeu que poderia ser uma ordem do próprio Deus amaldiçoá-lo. Então ele deixa. Vamos ler sobre ele. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Ele estava condenando, acusando Davi de ter usurpado o trono de Saul. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais a Davi, a Abissai, a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, também Simei ia ao longo do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. Tendo se apresentado Hussai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Hussai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Hussai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo esse povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas do teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Aqui, Aitofel dá um conselho para Absalão, para ele coabitar com as concubinas do pai, e isso se cumpre lá, a profecia do profeta, em relação a quando Davi pecou com
com a mulher de Urias, ele dá esse conselho para que, dessa forma, Absalão esteja mostrando para o povo que está provocando ódio do pai, para que não tenha chance de voltarem a conversar, ou alguma outra chance de Davi voltar ao trono. Então, mostrando-se odioso ao pai, esse é o conselho de Aitofel, o povo ficaria do lado de Absalão, acreditaria, né, nele como rei. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Agora nós vamos ver um conselho dado por Aitofel a Absalão em relação à morte de Davi, procurar matar Davi de uma vez por todas, e o conselho de Husai contra esse conselho de Aitofel. São dois conselhos, o conselho de Aitofel e o conselho de Husai. Os dois para convencer Absalão de uma melhor maneira de vencer Davi, de dominar Davi e de uma vez por todas tomar o controle de Israel. E o conselho de Husai prevalece. Vamos ler. Lá em 2 Samuel 17. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Husai chegado a Absalão, esse lhe falou, dizendo: dessa maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que deu Aitofel dessa vez não é bom. Continuou Husai: bem conhece teu pai e teus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubado dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como os de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, ele não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas daquela cidade e arrastá-lo-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Então, aqui tem o dedo de Deus, a mão de Deus, faz com que Absalão acredite em Husai e não em Aitofel. Aitofel acaba tirando a própria vida em função desse conselho dele não ter sido ouvido. Disse Husai a Jadoc, a Abiatar sacerdotes: assim aconselhou Aitofel e Absalão aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: não passes essa noite nos vales do deserto. Aqui ele manda avisar Davi do que aconteceu. Mas passe sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimás junto a En-Rogel, em uma
uma criada lhes dava aviso. Eles iam direto ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão, porém ambos partiram logo, apressadamente entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhe a mulher: Já passaram o val das águas, havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo com eles estavam se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Então, Husai consegue avisar Davi dos movimentos de Absalão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido seu conselho, albardou o jumento disposto e foi para casa e para sua cidade. Pôs em ordem seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, filha de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, aqui já vamos falar da vitória do exército de Davi sobre Absalão. Aqui Davi já resgata o reino novamente. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabados, filho de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comer, porque disseram: Esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abissai, filho de Zeruia, e o irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: O que vos agradares farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas de milhares. Deu ordem o rei a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem, todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque ali se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada, que era um pântano. Bom, para nós não nos alongarmos muito, vamos ficar por aqui hoje. Davi retoma o seu governo, seu reinado. Mas ele dá uma ordem para que não maltratem, para que cuidem. Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. E Joabe nem sempre respeita as ordens de Davi e acaba que ele mata Absalão. E depois Davi chora a morte de Absalão. Nós vamos ler isso no próximo vídeo. Amém? Então, todas as coisas que aconteceram em função de um pecado que foi cometido no passado, embora Davi tenha sido perdoado, mas ficaram algumas profecias sobre o reinado de Davi em função daquele pecado. É como eu havia falado no vídeo anterior,
A gente tem que cuidar para as nossas atitudes, cuidar para quanto menos pecar, melhor contra Deus, porque é como se fosse uma folha nova. Quando tu amassa ela, ela não volta a ser restaurada como ela era antes. Sempre fica marcas. Amém, amados? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu desejo um começo de semana excelente, uma semana abençoada para todos. Que Deus restaure os seus sonhos, restaure os seus projetos. Volte a ler a Bíblia, é o meu conselho. Busque de Deus. Esses dias são dias novos, dias diferentes. Estamos aí vendo que já não há espaço mais para mentiras, para injustiças. E nós temos que estar juntos pela palavra para poder adentrar o reino de Deus. Porque a nossa vida ela continua. Ela não é só essa vida que nós estamos vivendo aqui. E nós devemos nos preparar. Amém, amados? E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal, para que mais pessoas possam ouvir essas palavras. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu abençoo a cada um. E até o próximo vídeo.